Shalom, pessoal. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui com a professora Roberta hoje, né? Para quem estava com saudade dela, né? E nós estamos aí. Cheguei. Ela chegou aí. E nós estamos estudando, né, Roberta, aí a Judaicidade dos Evangelhos. E a Roberta, pessoal, ela vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, né? Na questão da parábola do rico e do Lázaro, né? E nós eu até falei na aula ontem, Roberto, algo bem interessante, que a teologia, quando eu fiz o seminário, no caso, dos batistas, né? O Teófilos ali, que você vai explicar com maestria aí, é visto como alguém da ordem senatorial romana, né? Por ser um nome grego, né? Então, vai se trabalhar com a perspectiva que tanto o Evangelho de Lucas quanto a Epístola de Atos, né, se foi escrita para alguém da ordem senatorial, né? Mas essa Isso. perspectiva que você vai trazer hoje, né, é uma perspectiva interessante vista pela NPC, que vai demonstrar que existia um judeu, um sacerdote chamado Teófilo. Né? Então, pessoal, Exatamente. a Roberta vai estar aí ensinando aí, eu vou estar compartilhando com ela o conhecimento também. Pode ficar à vontade, filha. Então, a gente está baseando esse estudo, né, no Jeremy Sprendfield, e o pastor Kessler vai trazer também coisas novas, tá? Assim como eu vou trazer algumas coisas novas também dentro desse estudo, tá? Mas tem como base o estudo dele. Eu acho importante a gente dar até, tipo assim, honra, né, à pessoa que fez. E Exatamente. assim, E assim, o título desse estudo chama muito atenção porque é um sumo sacerdote, né, também conhecido aí no hebraico como Kohen Hagadol, no Sheol, né, ou como muitos traduzem aqui nas Bíblias cristãs, no inferno, né, mas a gente está usando aqui o termo no Sheol. E a gente vai entrar, por exemplo, para trazer esse estudo na parábola do homem rico e Lázaro, que tem, vocês vão ver que isso está lá em Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao 31. Eu acho importante a gente ler, porque nem todo mundo está familiarizado com o texto, né? Não Muito bom. lembra. Muito bom. E então a gente vai ler Lucas 16, 19 ao 31 e vamos destrinchar, né, esse texto aqui para trazer uma interpretação para vocês. E está escrito assim, eu vou ler aqui a NAA, né, que é a Nova Almeida Atualizada. Vem escrito assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no Sheol, como eu falei para vocês, né? Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão e vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Até esse ponto. Então, esse é o texto central aqui do nosso estudo, tá? Da parábola do homem rico e Lázaro. Agora a gente vai fazer aqui algumas considerações, né?
o texto tem certas características e detalhes peculiares que o tornam diferente de todas as parábolas anteriormente já citadas por Yeshua. Embora várias parábolas de Yeshua sejam povoadas de todos os tipos de personagens, nenhuma delas jamais recebeu nomes. Há 3 personagens principais, por exemplo, dessa parábola, que como a gente acabou de ler, a gente viu que é o homem rico, né, Lázaro e Abraão. Os 5 irmãos, eles são importantes, tá? Mas eles não são os personagens principais, mas você guarda que eles também são importantes, porque vai dar a identidade de quem é o homem rico. Ou seja, é interessante que dos 3 personagens principais, Lázaro seja nomeado, Abraão seja nomeado, mas o personagem inicial do relato e o mais importante não tem nome. Quem? O homem rico, né? Se abordarmos retratando pessoas reais, por exemplo, mesmo que seja em uma parábola, então devemos entender a identidade dos personagens principais. Aparentemente, se trata de uma parábola profética. Eu vou dar aqui uma parada aqui para que o pastor Kester explique para vocês o que seria uma parábola, né? Dentro aí do conceito judaico, eu acho isso importante para que as pessoas elas possam entender. Bom, Roberta, uma parábola ela é vista na tradição judaica como uma midrash, né? Uma midrash Haggadah. Esse termo, no caso, Haggadah, é um termo em aramaico que significa, no caso, uma parábola, né? Um conto, né? Seria algo que um artifício que os judeus usam desde a antiguidade, seria uma história com E, né? Onde existe um certo tipo de moral da história, um tipo de princípio, no caso também, né? E aqui nós observamos que nessa parábola se trabalha com algo fictício, mas que tem um ponto de realidade, que a Roberta falou. Essa parábola ela é totalmente diferente das outras parábolas, né? Porque ela vai trazer nomes aí, né? Então é bem interessante isso, né, Roberta? E a teologia normativa vai falar aqui que vai criar uma teologia dessa parábola, né? E nós sabemos que não se faz teologia de parábola. Então é bem interessante o que a Roberta trouxe, porque essa Midrash Haggadah, ela vai contar no caso, a história, e a parte da questão do método histórico-crítico, pessoal, vai fazer com que vocês entendam a moral dessa, no caso, a parábola. E por que Yeshua citou alguns nomes e outros nomes não, né? Então, a Roberta ela vai entrar dentro dessa perspectiva aí, para que vocês entendam, tá ok? Muito bom, pastor Cass. É importante, né, as pessoas entenderem que quando elas veem parábola, tipo assim, é muito comumente chamado de midrash, né, dentro do judaísmo, que às vezes as pessoas elas acham que o judaísmo e o Novo Testamento não tem nada a ver, sendo que o Novo Testamento ele é um texto judaico. Então, tipo, e como o pastor Cass mesmo ele explicou, o midrash ele sempre traz um fundo moral e teológico, né? E às vezes pode ser conto, lendas, mas sempre tem um fundo moral e teológico. E aqui a gente vai continuar na importância dessa parábola aqui para vocês. Há uma pessoa com o nome de Lázaro que desempenha um papel bastante significativo no ministério de Yeshua. Lázaro está diretamente relacionado ao relato em que ele morre de uma doença, geralmente ali dentro da escritura não revelada, e ressuscita dos mortos 4 dias depois por ordem de Yeshua. Isso está registrado em João, no capítulo 11, do verso 1 ao 46. Eu não vou mencionar aqui, porque eu acho que todo mundo conhece aquela musiquinha da Aline Barros, né? Lázaro ouviu a sua voz. Você fala, quando aquela pedra removeu, depois do 4º dia ele reviveu. Então, acho que vocês já sabem a história de Lázaro, né? Pela essa música aí da Aline Barros. Mas façam lá nas suas escrituras para vocês lerem. Então, não tem necessidade de ler. Os detalhes do homem rico narrados em Lucas 16, que nós lemos, são exatamente esses aqui. Com os detalhes dele, ele é rico, né? Já está dizendo, né? Que ele é um homem rico. Ele está vestido de linho fino e púrpura. Ele é altivo, ou seja, ele é arrogante e ele se diverte com isso. E ele possui uma mesa. Essa mesa, lembra que era a mesa em que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam dessa mesa, da mesa do homem rico? Isso está grifado lá em Lucas 16, 21, que nós acabamos de ler.
essa mesa ela pode ser uma possível mesa de troca de dinheiro, tá? Então, vocês vão entender daqui para frente. E também ele está despreocupado com os necessitados, né? A gente viu ali o caso de Lázaro, e ele tem 5 irmãos que moram na casa de seu pai. Então, esses são aqui, por exemplo, os detalhes fornecidos por Yeshua a respeito do homem rico, que nos ajudará a entender por que Yeshua falou de forma enigmática, né, nesse caso. A questão é que este homem, ele está vivo na época de Yeshua, e por isso ele narrou isso em forma de parábola. Ou seja, então quer dizer que esse homem está vivo na época de Yeshua, esse mesmo homem que ele narrou em forma de parábola? Como assim? Por que ele não falou o nome desse homem, gente? Então a gente vai descobrir agora. O homem que oficiou como sumo sacerdote durante o ministério de Yeshua chamava-se Caifás. Os evangelhos, eles registram suas palavras, ou seja, de Caifás, as ações de Caifás, a respeito de Yeshua e os eventos que, inclusive, ocorreram e acabou ocasionando aonde? Na crucificação. E ele pertencia a uma família sacerdotal proeminente em Jerusalém, como nós vemos, inclusive, referenciado no Talmud Bavli e Yevamot 15b. O sumo sacerdote foi ordenado pela Torá a usar certos tipos de roupas para diferenciá-los dos demais sacerdotes, né? Porque você tinha ali o levita, você tinha o sacerdote, você tinha o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote ele era diferente, o que era conhecido como éfode, ou seja, como manto. Eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia da King James, aí eu marquei aqui para vocês, porque ela traz um desenho aqui do sumo sacerdote. Eu vou mostrar aqui na câmera, né? Para vocês verem aqui, tá vendo? Aqui é a roupa do sumo sacerdote. O éfode é justamente essa daqui, ó. Essa Bíblia é legal porque tem aqui o desenho do sumo sacerdote. Vocês podem ver o que seria ali, aqui, por exemplo, um éfode, que é tipo como se fosse um manto. Bacana. As roupas Bíblia, dos... É muito bacana. Desenho coloridinho, grandão e explicando detalhadamente. Vamos continuar aqui. Então, é tipo como se fosse um manto, né? As roupas do sumo sacerdote, elas eram do mais alto valor e adequadas, de prestígio e riqueza. O traje do sumo sacerdote é ordenado em Êxodo 28:6. Eu vou ler aqui para vocês, aqui mesmo dentro dessa Bíblia, o verso 6, que diz o seguinte: e farão o éfode de ouro, de azul e de púrpura, de escarlate, de linho fino torcido, de trabalho esmerado. Assim eram os detalhes da roupa do sumo sacerdote para ser feito. Então, a gente está vendo aqui que deveria ser feito de linho fino, e uma das 3 cores que deve ser tingido é o quê? É púrpura, né? E isso aqui, por exemplo, esse púrpura, a gente observa que é uma das características que pertence ao homem rico. Só a nível de curiosidade para vocês, as palavras, porque o Jeremy Sprendfield, ele é um aramaicista, então ele trabalha muito com aramaico. Então, ele menciona, por exemplo, que as palavras aramaicas encontradas na Peshita, a Peshita do Novo Testamento, tá, gente? Então, tem Peshita no Novo Testamento. Para linho fino e para púrpura, nesse relato de Lucas 16, vem dos mesmos termos aramaicos que está encontrado no Taná Peshita, tá? Lá de Êxodo 28:6, também nos Targum de Onkelos e nos também de Pseudo Jonathan e Neófite, tá? Então, a gente tem, por exemplo, essas provas. Ele juntou essas provas aqui e falou, opa, isso aqui é uma forma de fazer drash, né? Dentro da escritura, quando você vai pegar uma palavra igual a outra para fazer conexão. Então, essa ligação de termos, aparentemente, nos mostra que Yeshua estava se referindo diretamente ao traje do sumo sacerdote. Sabendo que Caifás era sumo sacerdote oficiante naquele tempo, tornou-se aparentemente exatamente a quem Yeshua estava se referindo quando ele falou um homem rico, sem dar-lhe um nome. E a gente vai descobrir no decorrer desse estudo por que Yeshua não deu o nome, né? Bom, quando se descobre que a identidade do homem rico aparentemente, né, se destinava a Caifás, todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira surpreendente. O relato nos diz que o homem rico declara ter 5 irmãos. Lembrando que a posição de Caifás, ela não foi herdada de seu próprio pai. Por quê? Porque um sumo sacerdote de uma família diferente estava servindo antes de Caifás. O nome desse sumo sacerdote era Anás, conhecido aí como Hanan, Hanin em hebraico, e as vestes registradas, por exemplo, dele, como sumo sacerdote ali,
também são semelhantes ali a todos os sacerdotes. Porém, por exemplo, a gente vai ver que às vezes ele também aparece ali com o nome de Ananos em grego, tá? Você vai ver isso, por exemplo, Flávio Joséfo, para quem tem aquele livro História dos Hebreus, vai aparecer lá em Antiguidades, no livro 10, no capítulo 9, na seção I, onde Flávio Joséfo ele vai registrar isso de Anás. Agora, o relatório vem que este Anás, mais velho, sogro de Caifás. Agora você está vendo por que Caifás ele não teve o sumo sacerdote ali herdado do próprio pai, porque Caifás, na verdade, era sogro, ali você já vê que Anás, o mais velho, era sogro de Caifás, né? Ou seja, provou ser um homem muito afortunado, pois ele tinha 5 filhos que desempenhavam o ofício de sumo sacerdote para Deus. E ele mesmo tinha desfrutado dessa dignidade muito tempo antes, o que nunca tinha acontecido a nenhum outro de nossos sumos sacerdotes. Até esse ponto aqui do livro de Flávio Joséfo. Ou seja, Roma, depois Anás de seu cargo 15 da era cristã ou da era comum, colocando em seu lugar seu filho Eleazar, que serviu como sumo sacerdote por 2 anos. Roma novamente interveio e depois inseriu o recém-chegado à família de Anás, Caifás, como sumo sacerdote oficiante que serviu como tal de 18 a 36 da era cristã, tá? Ou seja, como assim? Então, como é que eles eram parentes? Porque Caifás foi casado com um membro da família de Anás, de modo que Caifás, ao se casar, legalmente teve 5 irmãos, e esses irmãos eram... Então isso funciona na tradição judaica, né? Quando você casa ali, outros membros da família acabam se tornando seus irmãos. E seus irmãos eram quem? Eleazar, Jonatã, Teófilos, Matia e Ananos, o jovem, tá? O Ananos, o jovem. Ou seja, este detalhe está alinhado com a declaração feita por Yeshua na parábola que o homem rico proclamou ter 5 irmãos. Yeshua aparentemente se refere a apenas uma pessoa, Caifás. Anás não foi recebido favoravelmente pela população depois que ele foi deposto por Roma. Continuou a exercer o seu poder através de seus filhos. E genro, esse genro é o Caifás, tá, gente? Que se transformou em um poder perverso sobre todos os que iam ao templo. Portanto, esta é a razão pela qual Anás e Caifás são mencionados como sumos sacerdotes concorrentes no sacerdócio lá em Lucas 3:2. Porque, gente, só havia um sumo sacerdote, não tinha 2 sumos sacerdotes. E aparentemente você vê isso aqui no livro de Lucas, 3:2. Aqui, ó, quando a gente vai para Lucas 3:2, fala assim, ó: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Até esse ponto aqui. Então, uma impossibilidade de acordo com a Torá, tá? Mas tornada possível devido ao fato dele manter o domínio através de seus filhos e genro. Isso significa que a população suportou o espírito ganancioso da casa de Anás e da casa de Caifás por muitos anos. O Talmud Baveli, em Pessahim 57a, chega ao ponto de pronunciar uma desgraça sobre a casa de Anás, grafada lá como Hanim em vez de Hanan, pelo controle opressor e manipulador que detinham sobre os aspectos monetários da adoração no templo. Então, este controle ele foi exercido pela exploração do que é popularmente denominado como bazares, lojas, lá no terreno do templo, chamado Loja dos Filhos de Anás, em Sefrim Devarim 105:19 e também no Talmud Yerushalmi em Pia 9b, e apenas lojas no Talmud Baveli em Rosh Hashanah 31a. Esta área é onde o comércio era praticado pelos adoradores que iam ao templo e pelos mercadores presentes que vendiam animais ritualmente puros, né? Ou seja, prontos para os sacrifícios, bem como sua inspeção oficial e onde a troca de dinheiro também era realizada pelos romanos. Bom, quem não lembra, né, acho que foi no meu Facebook anterior, eu fiz um vídeo abordando a limpeza do templo de forma detalhada na parábola da figueira. Para quem não está familiarizado com essa questão, tá? Ainda, por exemplo, essa passagem, o que está ocorrendo ali, por exemplo, essa área é onde Yeshua ele fez o seu discurso de cair o queixo, registrada para nós em todos os evangelhos, que é conhecida como a limpeza do templo. Ou seja, foi também a interrupção de Yeshua desse comércio no templo que fez com que os principais sacerdotes procurassem ativamente assassiná-lo. E uma opção que tem
que tinha sido, né, até então, apenas uma declaração verbal em plano de Caifás. Quando a gente vai em João 49:53, João 49:53 fala assim: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem o que é melhor para vocês, que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos desde aquele dia resolveram matar Jesus. Olha só o plano dele. Por quê? Porque justamente Jesus mexeu aonde? No dinheiro dele, né? Na ganância dele. Então não pode, né? Mera coincidência com os nossos governos, mas eu não vou nem mencionar isso, né? Mas vamos lá, você vê que essa coisa de avareza ela é muito antiga no ser humano, né? E aí, enfim, então que era aparentemente uma declaração verbal em um plano de Caifás, tornou-se em execução ali, né? Então, a indignação de Yeshua nessas lojas de bazares era dirigida ao fato de que eles estavam mantendo refém o terreno do templo, extorquindo os fiéis para dar mais do que eram exigidos ou capazes de dar. Essas lojas nem mesmo estavam localizadas originalmente na área do templo, ou seja, aquilo não ficava ali o tempo todo, tá? O Talmud Baveli, em Megilá 29a-b, nos diz que eles só se mudavam para o terreno do templo durante uma época específica do ano, a primavera, ou seja, logo antes de Pêssam. Por quê? Porque ia vender ali os animais, né, que eles consideravam kosher, que passaram pela inspeção, né, e só podia ser pela inspeção deles, né. Então, ou seja, essa localização dos cambistas ali durante a época de Pêssam ou da Páscoa foi supervisionada pela casa de Anás. E eles obtiveram um enorme lucro com as multidões de pessoas que vinham adorar sinceramente a Deus. Sob a mão de Caifás e de seu sogro, eles estavam propensos a aumentar os preços dos animais ritualmente puros. Inclusive, a Mixná, em Queritot 1:7, registra, por exemplo, que um rabino chamado Ramban Shimon, ele fez para pôr fim àquela elevação injusta de valor. Mas a gente viu que, por exemplo, um exemplo desse aumento de preços que aconteceu várias décadas depois que Ramban estava lá falando, mas, na verdade, por exemplo, isso foi muito tempo depois, envolvendo Yeshua na limpeza do templo. Ou seja, bem antes, Yeshua, ele tinha falado a mesma coisa, né? Então, você vê que tem um rabino se levantando bem posteriormente, revoltado com essa situação, que Yeshua já tinha se revoltado. Ou seja, como um evento registrado aqui na Misná, por exemplo, ocorreu décadas após o clamor muito mais vocal de Yeshua, isso mostra que as ações de Yeshua, quando ele limpou o templo, elas não foram levadas a sério pelos sacerdotes governantes, mas a extorsão ela foi retomada como uma praga sobre o povo. Por quê, gente? Porque este, por exemplo, é mais de um dos fatores que merecidamente ocasionou na destruição do Beit HaMikdash, ou seja, do templo, lá na era 70. Então, essas transações ocorreram nas lojas do templo. Esse templo era o templo de Herodes, tá? Ou também conhecido ali como segundo templo, na presença de mercadores e inspetores que se sentavam amontoados em pequenas mesas, onde o dinheiro era trocado por seus serviços específicos. Essas mesas de câmbio são mencionadas no Talmud Baveli Shabbat 36a também, tá? Lembra que essas mesas que eu mencionei que Lázaro ficava ali, né, para tentar pegar alguma coisa, né, das migalhas que caíam da mesa? Só a nível de curiosidade, né, entrando aqui na questão mais uma vez do aramaico, a palavra para mesa de câmbio, que é patorra, por exemplo, ela é exatamente a mesma palavra usada por Yeshua no relato aramaico da Peshita sobre o homem rico. E como Lázaro se sentava à porta de sua casa e desejava, inclusive, receber algo de sua mesa, né? O que Yeshua tentou transmitir com a menção de tal mesa no aramaico é que, com toda a alta de preços acontecendo nas mesas de câmbio supervisionadas por Caifás, ele tinha mais do que suficiente em seus cofres para dar pelo menos algumas pequenas somas a Lázaro, mas ele não fez. Ou seja, há até a possibilidade de que a menção à porta de sua casa fosse uma referência ao Beit HaMikdash, ou seja, ao próprio templo. Por quê?
porque a gente vê a incapacidade de Lázaro, inclusive, de entrar de fato devido à sua impureza, que sua doença lhe trouxe. A Peshita diz que ele sofria de shukne, ou seja, seria de abscessos, que é meramente um cognato aramaico para a palavra hebraica que aparece na Torá como sherim, que faz referência às feridas de um leproso. A história, por exemplo, termina com o homem rico no Sheol, tendo seu pedido negado, né, de que Lázaro seja enviado de seu lugar no paraíso de volta à terra, né, com base, por exemplo, de que se eles estão ignorando o testemunho da Torá, dos profetas, de Moisés, eles não vão dar ouvido a Lázaro, né, um testemunho de alguém que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aparentemente, essa declaração do homem rico em tormento, buscando a ajuda de um homem morto no paraíso que seria ressuscitado para avisar sua família, foi dita em tons proféticos. Pois não muito depois disso, veríamos um tal de Lázaro também, né? Ou o próprio Lázaro, que era uma pessoa importante no ministério de Yeshua, que acabou morrendo de algum tipo de doença, e 4 dias depois foi milagrosamente ressuscitado pelos méritos de Yeshua. E o que ele fez? Exatamente o que o homem rico queria que ele fizesse, que ele desse testemunho, né? Mas ouviram ele? Não, Yeshua estava certo, ninguém ouvia. Lázaro também estava certo. Nesse caso, Lázaro não, Abraão estava certo, ninguém ia ouvir, do personagem ali da parábola. Depois de sua ressurreição literal, o próprio Lázaro foi procurado para ser assassinado por decisão dos principais sacerdotes, Anás, Caifás e provavelmente Jonatã, filho de Anás e sucessor de Caifás, mencionado junto com os 2 primeiros homens de Atos 4, 6, mencionados em João 12, 10, 11. Ou seja, pois seu testemunho fez com que mais e mais judeus confiassem no testemunho de Yeshua. Então, esses detalhes mostram claramente que eles não ouviram as palavras de alguém que tinha ressuscitado dos mortos, provando que as palavras do Messias foi absolutamente precisa em seus ensinamentos. Quando a gente vê aqui ó, em João 12, do verso 10 ao 11, a gente vê aqui, ó, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ou seja, por isso, os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Você vê ali, ó, resolveram matar, ou seja, eles não ouviram também. E um outro detalhe, por exemplo, que a gente vai entrar agora, que o pastor Kessler entrou essa live falando sobre isso, é sobre, por exemplo, para quem Lucas estava escrevendo, né? É uma questão que todo mundo faz, né? Lá em Lucas 1:3, em Atos 1:1, nos diz que ele escreveu para um homem chamado Teófilo, né? E a gente pergunta, quem foi esse indivíduo, né? Ou seja, a identificação mais lógica do destinatário de Lucas é um homem chamado Teófilos ben Ananos, ou Ananos, por exemplo, que é um dos 5 filhos de Anás, Ananos, que por fim serviu como sumo sacerdote por vários anos após a curta oficiação de seu irmão Jonathan, né, ou Jonatas, né, que serviu logo após Caifás. Inclusive, faria sentido que Lucas estivesse presente com Paulo durante a aparição perante um concílio, lá em Atos 20:30, também no capítulo 23:9, que consistia não apenas nos principais sacerdotes, mas também nos irmãos. Ali você tem o irmão Teófilo ali, e o sumo sacerdote em atividade, Ananos, o mais jovem, porque ele foi oficializado em 63 da Era Comum. Bom, e mesmo assim, como a gente observa, e não oficialmente, por exemplo, nos bastidores, até seu assassinato lá em 68 da Era Cristã. Ou seja, faria todo sentido para que um ex-sumo sacerdote, Teófilo, pudesse se decidir sobre os assuntos que estavam alimentando as ações atípicas dos seguidores de Yeshua. Tipo, peraí, não bastou matar Yeshua para cessar essas pessoas? Não. Porque a gente sabe que o relato do Novo Testamento fez com que o quê? Quanto mais a igreja crescesse, né? Vamos assim dizer. Então, peraí, vamos investigar o que está acontecendo, né? Ou seja, e finalmente faria sentido que Teófilos ben Ananos seja o Teófilo nomeado em Lucas. E Atos também, né? Devido a como Lucas o cumprimenta em Lucas 1:3 com o termo ilustre. Por quê? Porque, curiosamente, o antigo Midrash Shin Hashirim, em 2:13, o texto usa a mesma descrição de ilustre que encontramos em aramaico, em Lucas 1:3, para se referir aos sacerdotes justos. Os ilustres aparecem na terra, um termo tão respeitoso e um dos porquês ele teria gasto tanto tempo e esforço em reunir todas as informações sobre a vida e ministério
e subsequentes eventos de Yeshua e seus alunos, ou seja, e seus discípulos. Bom, há termos também de curiosidade, quando a gente vem aqui em Téfilos, né? Você vê aqui, né, por exemplo, que é uma forma transliterada do antigo grego, né? É uma tradução de um nome hebraico que significa Iá de dia, que significa amigo de Iá. Tais objeções, por exemplo, dão uma razão para acreditar firmemente que Caifás era o indivíduo por trás da referência velada de um homem rico por Yeshua, né? Ou seja, esse nome, por exemplo, inclusive, traduzindo como significa amigo de Yah, era muito honrados também e dados ali a sumos sacerdotes, tá? Então tem esse significado também, que se você pega, tem como traduzir ali do aramaico, Téfilos no grego, tem, de um nome hebraico, tem, né? Então que é uma questão bem interessante. Ou seja, quando consideramos todas essas objeções sobre a identidade do homem rico no relato de Yeshua, podemos ver que, se ele tivesse nomeado o sumo sacerdote Caifás como um homem rico e tormentado ali nas chamas do Sheol, ou seja, ele teria sido possivelmente considerado culpado de falar mal de um sumo sacerdote oficiante de Israel, o que teria transgredido diretamente a Torá. Isso está lá em Êxodo 22:8, tá? E sua declaração de não falar, ou seja, uma maldição contra o líder. Você não deve tomar Elohim levianamente e um líder em seu povo. Você não deve amaldiçoar. Vocês lembram que teve uma parte em Atos dos Apóstolos que Paulo fala mal de um sumo sacerdote, mas ele não sabia? E Paulo fala, eu não sabia. Ele, inclusive, pede desculpa e perdão por isso, porque ele não sabia. Ou seja, para você ver como não se pode quebrar um mandamento. Se Yeshua ele tivesse falado que o sumo sacerdote oficial da época iria para o Sheol e sofreria seus tormentos, ele teria sido responsável por tal declaração, como uma maldição sobre aqueles que foi considerado, né, ordenado por decisão, até então, dos céus, né? Então, pronunciar tal coisa é transgressão da Torá. E a gente sabe que Yeshua ele veio cumprir a Torá e não transgredir. Então, Yeshua não falou. Ou seja, nomear Caifás abertamente teria provocado aqueles que buscavam algo para usar contra ele desnecessariamente. Por isso, traria uma repercussão legal, ou seja, baseada na lei, baseada na Torá, com uma acusação válida contra Yeshua durante seu julgamento posterior perante o próprio Caifás. Ou seja, Yeshua estava ciente dos limites que ele tinha que respeitar como um homem judeu e observador da Torá. Quer fazer algumas considerações, pastor Cass? Quer falar alguma coisa? Está muito bom a aula que você está colocando em pauta. Eu estou deixando você correr bastante, por quê? Porque você está demonstrando a judaicidade do texto de Lucas aí. E foi muito importante o que você falou da expressão Théofilos em grego, né? Que significa amigo de Deus. E você trouxe o cognato do aramaico e do hebraico. Muito bom, porque está praticamente quebrando a antiga perspectiva, né? Que diz que ele seria alguém da ordem senatorial, até mesmo pelo fato de usar em grego ali a palavra excelentíssimo. E nós observamos que essa perspectiva que você está trazendo aqui com maestria explica em detalhes que esse excelentíssimo seria o quê? Um sumo sacerdote da época, filho de Anás, né? Então é bem interessante que o livro de Atos ele é um manifesto, né, sobre a história de Jesus e os discípulos, né? E o Evangelho também, né? Que possui uma parte bem refinada ali do grego, demonstra que Lucas ali, né? Ele está se referindo a um judeu, né, chamado Théofilos. E quando ele fala assim, no capítulo 1, verso 1, fatos que aconteceram entre nós, né, Roberta, vai até quebrar a questão de falar que Lucas não era um judeu, um gentil. Porque quando ele fala entre nós, ele está se referindo o quê? Nós, judeus, né? Então é bem interessante o que você está trazendo aí, tá? E eu vou deixar você à vontade, pode mandar bala aí. Tá muito bom estudo. No caso, tá ótimo. Então, o nosso estudo já finalizou sobre essa questão.
Muito bom. Finalizei aqui o estudo, né? Fechando essa parte aqui. E, assim, tem alguma coisa que você queira observar, além, tipo, dessas questões? Porque tem várias perspectivas, né, a respeito disso, né? Na minha opinião, acho que só o judaísmo traz essa questão à tona, principalmente quando você vai estudar ali, por exemplo, no caso do Jeremy Sprengfield, ele trouxe ali, como ele era mais cis, ele trouxe toda essa questão, ele fez um draft para isso, né, para trazer todas essas conexões, que não é uma coisa fácil, né, não é um estudo fácil, não é algo que foi desenvolvido, por exemplo, por muitos teólogos, é uma coisa bem singular, mas que tem base hoje, como você falou, na perspectiva da NPP, né? Bom. Então, Roberta, eu até ia passar outras vertentes sobre o assunto, tá? Mas, na minha opinião, essa vertente é a mais sólida, né, a se passar, né, do Dr. James aí, pelo fato dele abordar em detalhes aí, né, o que você trouxe passou aí. Então, ou seja, é uma perspectiva bem ampla, né? Por exemplo, até mesmo vai estar explicando a diferenciação da parábola, né? Porque geralmente uma parábola seria uma história com E, mas essa parábola ela é diferenciada, que ao mesmo tempo que ela é uma história com E, ela mostra uma história com H, né? Mostra ali. Exatamente, pastor Cass, muito dando bom. uma indireta, né? E dando uma indireta de algo que ele não poderia falar, porque se ele acusasse o sumo sacerdote diretamente, ele seria condenado pela Torá. Então ele teve que falar em parábolas ali para que as pessoas entendessem. Então é bem interessante que você trouxe essa perspectiva, porque e até mesmo demonstrar que Lucas está falando com um judeu, né? Endereçando a parábola a um judeu e não a um gentil, né? Então é bem interessante mesmo, porque quando começa falando desse Teófilo aí, né? E você trouxe uma coisa bem interessante que seria uma transliteração, né? De amigos de IA, que seria a abreviação do tetragrama. Então, foi muito bom, isso tudo é fantástico, porque ele vai abrir a mente das pessoas para a questão da nova perspectiva, né? Você falou da NPP, né? Mas também existe o quê? A NPC, né? Que é a nova perspectiva do cristianismo, né? Que tem crescido bastante aí, e na minha opinião, ela é muito mais sólida do que a antiga perspectiva, né? Porque ela vai trazer luz a algumas questões. E até mesmo, Roberto, os nossos alunos ali, eles estão estudando a judaicidade dos evangelhos, e Lucas, ele é visto como um evangelho não judaico, e você trouxe essa perspectiva não só mostrando que o evangelho de Lucas, ele é 100% judaico, mas também mostra que a epístola de Atos, né, que é vista pelos acadêmicos como um manifesto judeu messiânico, também foi escrito a um judeu, tá? Que é bem interessante isso daí também. Então, por exemplo, o próprio Rabbi Shula, né, ele vai trazer, ele tem um livro em inglês, né, que fala o comentário de Atos, né? Ele vai trazer algumas perspectivas bem interessantes. Então, para mim, esse estudo aí do Dr. James, ele é fantástico, tá? Ele é fantástico. Então, eu até ia trazer outra perspectiva, mas eu vou deixar essa perspectiva mesmo, até mesmo o pessoal ter um melhor entendimento do assunto. Absorver, né, pastor Cass? Porque geralmente nossos estudos são muito acelerados, às vezes muito pesados também. E às vezes mesmo tem pessoas que elas não entendem quando o que a gente está falando, porque ela precisa ter pelo menos um grau de conhecimento, e às vezes ela se sente um pouco perdida, né? Eu sei porque eu dialogo, por exemplo, às vezes com cristãos, né? Dentro desse meio, mesmo que sejam pessoas estudiosas, né? Que vêm falar, essa perspectiva não existe, ninguém nunca falou isso, está errado. Como se aquela visão fosse monolítica, né? Ou então, quando vem falar, porque o judaísmo diz isso, ou o cristianismo diz isso, aí eu sempre falo que o judaísmo e o cristianismo não são monolíticos. Como é que você está falando isso para mim? Aí a pessoa acha que ela dá aquele stop, né? Então, a gente sempre está trazendo essa perspectiva, principalmente, por exemplo, tem muita coisa que precisa ser atualizada por causa dos manuscritos do Mar Morto, que está chegando, né, muito lentamente na universidade, não chegou, mas ele chegou com tudo na Universidade Hebraica de Jerusalém. Né? E aqui no Brasil ainda está bastante atrasado nesse sentido. Aqui no Brasil está gatinhando, Roberta, porque, veja bem,
Nós temos alguma coisa sobre a NPC na USP aqui de São Paulo, mas são cursos específicos, como, por exemplo, o hebraico bíblico e cultura judaica, e você vai ter também aqui na Metodista, com o doutor Edson de Farias também, hebraico bíblico e o grego bíblico, e a cultura judaica, que vai adentrar um pouquinho no que nós estamos falando aqui. Mas essa nova perspectiva aqui no Brasil é muito fraca ainda, não alcançou. Lá nos Estados Unidos nós temos a King's, que é uma faculdade, por incrível que pareça, Roberta, é uma faculdade administrada pela Assembleia de Deus, que ensina sobre isso, tá? Lá nos Estados Unidos da América, né? E o próprio professor Matheus Andona, estava conversando com ele esses dias, ele falou que a quadrangular norte-americana, ela tem um contato bem amplo com a NPC, coisa que a quadrangular aqui do Brasil não tem, né? E você citou também aí a Faculdade Hebraica de Jerusalém, em conjunto com a Faculdade Hebraica de Tel Aviv também, que vai trazer esses estudos aí bem interessantes. E o próprio doutor, um teólogo alemão chamado Guido Baltz também, né? Ele vai trazer a questão da NPC e da NPP também, sobre essa perspectiva. E vamos observar que é algo bem mais sólido, né? Por exemplo, eu vou trazer para eles na semana que vem, Roberta, uma literatura do Dr. Evans também, que fala sobre a judaicidade dos evangelhos e os espíritos do Mar Morto. Então, ou seja, é algo bem profundo que você vê que não tem em português, que a gente tem que buscar lá no inglês para trazer, né, para o português, porque ele não tem. Então, por exemplo, às vezes nós lidamos com algumas pessoas, né, que são ignorantes no assunto, fala assim, eu fiz seminário, mas eu não aprendi isso. Mas o seminário não ensina sobre isso. Infelizmente, não ensina. Exatamente. Aí eu tento explicar isso para as pessoas, porque elas ficam assim, tá errado. Eu fico, tá errado por quê? Porque não basta com essa linha de pensamento teológica, mas é uma perspectiva, entendeu? Exatamente. As pessoas têm que ser um pouco mais... As pessoas elas têm que ser um pouco mais abertas, porque quanto mais conhecimento nós temos, a gente fica aberto para ouvir. E se a gente vê que faz sentido, né, a gente adquire aquilo, mas se a gente vê que não fez sentido, a gente descarta. E assim com tudo, né? Até porque eu sempre falo, o judaísmo e o cristianismo não são monolíticos. Então não tem por que ter essa barreira. Mas, infelizmente, tem pessoas muito presas em questões doutrinárias que muitas das vezes nem bíblicas são, né? E outras que já até ficaram ultrapassadas e que já tem uma perspectiva muito diferenciada, principalmente com os manuscritos do Mar Morto, que não tem como bater assim de frente e dizer não é. Eu tenho uma literatura aqui, Roberta, que eu comprei há pouco tempo, da Sociedade, no caso, do Brasil Bíblica aqui, é uma coleção de livros chamado Fórum de Ciências Bíblicas, né? O volume 1 vai ter vários autores no volume 1, tem o Dr. Edson de Farias, vai ter o Dr. Hugo Zirman, né? Um dos principais acadêmicos que temos aqui no Brasil. E tem o Dr. Jonas Machado, tá? Ele vai falar sobre a NPP, né, na parte dele, na aceitação dele. E o Dr. Jonas Machado, ele vai utilizar a parte bibliográfica em livros que estão em inglês. Tá? Inclusive, ele vai falar sobre Paulo e o xamanismo, né? Inclusive, ele vai falar sobre a proteção tática da glossolalia, utilizando Epicenders, né, que são que você vai encontrar ali. Epicender fala sobre os evangelhos judaicos, que são livros que estão em inglês, não estão em português. Então, ou seja, as pessoas não têm conhecimento desses autores. Vai falar também de Jacob Neusberg também, que faz o comentário do Novo Testamento também, que está em inglês, né? Então, ou seja, eu que fiz o Seminário Batista, eu não aprendi sobre isso. E quando eu fui ver a nota lá do volume 1, tá? O doutor Jonas Machado, ele escreveu esse artigo na Sociedade Bíblica do Brasil em 2005, Roberto. Então, por exemplo, em 2005, eu não tinha contato com a NPC ainda, né, com a nova perspectiva. Mas você pode ver que o Dr. Jonas Machado já tinha esse contato com a NPC, né? Eu fui ter contato com a nova perspectiva em 2010, 5 anos depois que ele lançou essas literaturas. E você vai ver não só ele, como o Rudy Zirma, Dr. Wilson Scholes também, que é um pastor luterano, que tem contato com a NPC e a NPC, né?
Só que, por exemplo, como a nossa cultura não tem muito o hábito da leitura também, então as pessoas não vão ter acesso a essas questões aí. Mas, por exemplo, você mesmo que é uma seminarista de uma faculdade católica, você pode até dizer melhor agora que você está mais atualizada, porque eu terminei o meu seminário batista em 2008, faz muitos anos já, né? E você vê que o seminário católico ele não cita essa nova perspectiva, né? Mas nós temos literaturas da editora Paulus, até mesmo estou lendo um livro aqui chamado Esdras e o Judaísmo, do doutor Donizete Scardelai, e é fantástico, por quê? Porque ele vai trazer a história do judaísmo desde Esdras, né, até a compilação do Talmud. E é fantástico aquilo ali. Então você vê que só não tem conhecimento quem não quer, né? Porque se a pessoa cavar, ela vai... Exatamente. Né? É bem importante. Muito bom, PessoaCast. Muito bom, PessoaCast. Exatamente. Pleno acordo. Então, ou seja, sempre quando alguém... Às vezes a gente posta algumas coisas na nossa rede social, você vai ver que algumas pessoas nos afrontando e até mesmo vai falar... não entendem, tipo, vai vir falar, não é assim... exatamente. Vai falar com ela de deboche, só que na realidade a pessoa está pagando um mico muito grande, por quê? Porque a pessoa está desatualizada. Exatamente. Né? Isso quando não vem com a quarta série, né? Se você não lê o teu livro para mim, porque a pessoa ela não quer se dar o trabalho de ler o livro, né? Ela vai jogar na sua cara como se fosse. Se você não faz é porque não existe. Se você, porque a pessoa é incapaz de pegar a bibliografia que você deu para ler. Ou seja, ainda tem a parte da quarta série que não sai das pessoas, né? Tipo, não dá, né? Exatamente. E até mesmo para a gente estar encerrando aqui, para algo que você falou com maestria. Interpretar o judaísmo como algo singular e o cristianismo como algo singular. Sendo que o judaísmo é algo pluralizado, não é monolítico, e o cristianismo também não é, né? Então, às vezes, as pessoas elas não têm essa perspectiva. Elas, por exemplo, ela aprende uma perspectiva na denominação dela, ela acha que aquilo ali é a verdade absoluta e pronto, acabou, então não quer mais ver outras perspectivas. Então, ou seja, dentro da academia não se funciona assim, né? Então, esse estudo aqui que você passou, filho, eu quero te agradecer, que vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu quis gravar com você, eu sei que você está na correria aí, né? Você e o Chaim, e eu te convidei porque eu sei que você tem a maestria para passar esse estudo aí. Eu tenho certeza que os nossos alunos aí, quem for assistir esse estudo, vai ser muito edificado. Aí eu quero agradecer por ter disponibilizado. De nada, pastor Kessa. Eu que agradeço, para mim sempre é uma honra estar fazendo estudo junto com a sua pessoa. É toda minha, filha. Eu estava com saudade, hein, pessoal? A Roberta estava viajando na Austrália vendo o noivo dela aí, então ela voltou e logo ela retorna também, está na correria. E a gente vamos instaurando aí para que no tempo oportuno ela possa estar retornando para nos abençoar com o conhecimento que o Eterno passou para ela. Né? E agora ela está muito com mais certeza. Tá bom, filha? Que Deus te abençoe. Com certeza, vai ser quer. Nada. Depois me passa esse vídeo aí que eu vou postar. Tá bom, eu vou passar sim. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat shalom. Shalom.